Olá pessoal, eu sou Ângela Nunes, eu sou planejadora financeira certificada pela Planejar, Associação de Planejamento Financeiro. Eu estou aqui hoje para falar sobre a busca do equilíbrio financeiro durante a pandemia. Eu acho que a gente nunca passou, pelo menos assim nas últimas décadas, acho que por um momento tão crítico como esse que a gente vem passando agora. E isso requer realmente muito equilíbrio, não apenas emocional, mas também financeiro. A minha proposição aqui é falar sobre alguns caminhos para a gente buscar esse equilíbrio. Eu vou começar falando sobre orçamento, mas antes disso eu queria fazer um parêntese. Mesmo que você não tenha isso ainda organizado na tua vida, se você tem, ótimo, mas se você não tem organizado ainda na tua vida, é um ótimo momento de começar. Muitas pessoas esmorecem porque a crise veio e a pessoa não tinha ainda uma organização financeira, não tinha um orçamento e acaba se desanimando de começar essa prática. Mas qualquer momento é um excelente momento da gente começar, especialmente quando a gente está vivendo um quadro mais complicado, uma crise, que pode ser até uma crise mais leve do que a que a gente está vivendo, ou uma crise tão grave como a gente está vivendo. Na verdade, ser organizado financeiramente é bom para qualquer momento da nossa vida. Por mais que a nossa vida esteja calma, quanto mais organizado nós formos, mais a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos, especialmente os objetivos até de longo prazo, como, por exemplo, ter uma aposentadoria mais tranquila. Então, eu vou começar falando do principal instrumento para a organização financeira. O principal instrumento que a gente tem para trabalhar a organização financeira é o orçamento. Eu acho que a gente escuta sempre isso, em todos os lugares se fala que é bom ser organizado financeiramente, é bom fazer orçamento, mas realmente é uma verdade absoluta. O começo da gente ser organizado financeiramente é fazer uma fotografia da gente, é saber de onde a gente recebe nossos recursos, as nossas receitas, e como a gente gasta as nossas receitas. Então não tem um caminho mágico. O caminho passa necessariamente por a gente se entender financeiramente. E tem uma coisa muito legal quando a gente faz orçamento. Quando a gente faz orçamento, a gente começa a entender quem somos nós financeiramente, quem somos nós como consumidores, para onde a nossa família caminha em termos de prioridade. Quando a gente analisa um orçamento, a gente verifica qual é a prioridade daquela pessoa ou daquela unidade familiar. Tem pessoas que gastam mais em educação, tem pessoas que gastam mais em moradia, outras pessoas gastam mais em lazer, e a gente vai conseguindo interpretar tudo isso. E o orçamento nos traz uma liberdade, mesmo que o orçamento seja muito restrito, nos traz uma certa liberdade da gente escolher aonde a gente vai botar o nosso maior foco. Com a pandemia, a gente teve muitos problemas de redução de trabalho, redução de salário, redução de grana mesmo entrando na nossa casa. Então, se isso é uma verdade, a gente tem que fazer com que a gente se rearranje para que isso possa ficar mais suave. Ok? A gente consiga se enquadrar mais na nossa nova realidade. E talvez a gente tenha que pensar mesmo em viver uma vida um pouco mais simples do que a gente vivia anteriormente. Aliás, eu costumo dizer que uma vida mais simples ela é muito mais fácil da gente carregar. Quanto mais coisas a gente tem em termos de despesas, mais esforço a gente tem que fazer para gerar receita. Então, num momento tão grave como a pandemia, o quanto mais a gente conseguir, aliviar as nossas despesas, mesmo que temporariamente, mesmo que não seja a coisa mais adequada, mais agradável da gente fazer, é muito importante, porque a gente tem mais fôlego, primeiro, para guardar dinheiro, se for o caso, para não gastar as nossas reservas, se a gente já tiver reservas constituídas, e para ter menos chance de cair no endividamento. E uma outra coisa muito importante, que a pandemia também mostrou para a gente que ela é muito importante, que muitas pessoas entraram na pandemia sem ela, mas agora que a gente está voltando a uma pequena normalidade, seria muito interessante da gente fazer um esforço de ter, é a primeira reserva que todas as pessoas devem ter, que é a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É exatamente esse recurso que você deve ter guardado para você usar apenas quando alguma coisa inusitada acontece, como, por exemplo, a pandemia. Não é aquele dinheiro que você guarda para pagar o IPTU, para pagar o IPVA, que você já sabe que vai acontecer. Então, ter uma reserva de emergência é muito importante
para a gente passar pelos momentos mais críticos, né? Que a gente precise, a gente tem uma redução, por exemplo, salarial, e a gente precise usar dinheiro de alguma outra fonte. E essa fonte pode ser a reserva de emergência. Muitas pessoas entraram na pandemia sem ela, algumas pessoas gastaram a reserva de emergência ao longo da pandemia, como é esperado que aconteça, mas a gente tem que fazer um esforço realmente grande para começar a fazer uma recomposição da reserva de emergência para quem tinha e gastou a reserva, ou para começar a ter uma reserva de emergência para as pessoas que não têm ainda a reserva de emergência. Eu também costumo dizer que planejador financeiro fala assim, parece que as coisas são simples. A gente sabe, a gente tem consciência que não são simples as coisas. Vai requerer esforço, né? Requer um hábito, né? Um certo hábito de você analisar teu orçamento, verificar onde você está gastando mais, ajustar essas contas, né? Reduzir ao máximo que você puder o teu orçamento, criar um modo de vida mais leve e guardar para uma reserva de emergência, né? Isso é muito importante, apesar de parecer bastante complicado, é o caminho que a gente deve fazer para tentar ter mais equilíbrio financeiro durante uma pandemia, uma crise mesmo na nossa vida. Uma outra coisa muito importante também para a gente manter o equilíbrio financeiro é tentar, e eu sei que também é muito difícil em alguns momentos, fugir do endividamento. Às vezes a gente, naquela pressão do momento, as coisas estão tão apertadas e a gente toma um endividamento meio assim, na tensão mesmo, né? Na grande preocupação que a gente está vivendo naquele momento. Antes da gente fazer isso, tentem buscar fontes outras de recursos. Às vezes a gente tem coisas em casa que a gente pode até se desfazer, né? Até patrimônio mesmo, antes do endividamento. Mas se não tem jeito, você vai tomar o endividamento mesmo, procure com calma, pesquise, busque fontes mais baratas de dívida, né, de taxa de juros. Muito cuidado com o cartão de crédito, muito cuidado com o cheque especial. Se você está vendo que você vai precisar tomar realmente um recurso para poder equilibrar as suas finanças, e você tem capacidade de pagar, mas você precisa equilibrar aquele momento das suas finanças, busque fontes de recursos que sejam mais baratas, né, que tenham juros de menor volume. E uma coisa também muito interessante, muito importante, é o que a gente está fazendo aqui, né, é educação. E aqui eu vou chamar vocês para um curso que a Planejar tem, que é a Gestão Financeira na Planejar. Esse curso é gratuito, você encontra isso no educaplanejar.org.br/ofertas. Você consegue verificar os cursos gratuitos que a Planejar apresenta. Então, educação financeira também é uma forma de você se equilibrar mais. Quanto mais você conhece sobre esses mecanismos, né, sobre como fazer um bom orçamento, como buscar linhas mais baratas se você precisar tomar dívida, como proteger os seus entes queridos, né? Muitas vezes você precisa fazer um seguro, você é um casal jovem, por exemplo, né? Tem uma família ainda em formação e você precisa protegê-los para alguma intempérie, e a pandemia mostrou bastante seriamente isso, né? Você vai aprendendo os instrumentos que podem te proteger e te equilibrar durante a pandemia. Uma outra coisa que a Planejar tem e que a gente pode também está à disposição de vocês no nosso site é um e-book que fala exatamente sobre ações durante a pandemia. É um e-book bastante leve, bastante simples na linguagem e que vocês podem usar, né? Eu vou pedir para o pessoal botar aqui um post para vocês usarem esse e-book como um primeiro assim, caminho, né, para buscar o equilíbrio financeiro. Ok, pessoal? Espero que a gente se encontre em outras ocasiões. Espero que o equilíbrio financeiro seja uma coisa que faça parte da vida de vocês. E planejamento financeiro, gente, educação financeira muda, transforma a vida das pessoas. Até um encontro, quem sabe, em breve. Até logo e muito boa sorte para vocês.